Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, quando eu estava vindo para cá, notei que eu estava sem o relógio. Eu falei, bom, vai ser mais uma desculpa se eu me perder no tempo, né? E qual a surpresa quando eu chego aqui e vejo esse baita relógio na minha frente. Esses diáconos são terríveis, irmãos. Mas vamos dar continuidade ao nosso estudo de 1 Pedro. Estamos Essa, na verdade, é a primeira parte, nós fizemos só a introdução. 1 Pedro, nós vamos estudar hoje do versículo 3 até o versículo 12. Essa parte que vai falar sobre ações de graça, sobre fé e sobre perseverança em meio às lutas, e também sobre a obra do Espírito Santo no Velho e no Novo Testamento. Então temos bastante coisa para estudar nessa noite. Vamos ler então? 1 Pedro 1, versículo 3 em diante, até o 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Obrigado. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos fazer mais uma oração, pedindo graça para o nosso Senhor. Ó Deus, peço, Pai, que o Senhor não olhe para os nossos pecados. Pai, e também te agradecemos, Senhor, porque cremos que é na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Te louvamos pelas tribulações, te agradecemos pelas dores e sofrimentos, porque elas são necessárias para o fortalecimento e apuração da nossa fé. Senhor, mas também reconhecemos que sem o teu Santo Espírito nada podemos. E por isso pedimos graça e direção através da presença do teu Espírito, como nós já cantamos até aqui. Que o teu Espírito Santo nos conduza no estudo da tua palavra agora. Que o Senhor manifeste as grandezas desse texto através do estudo, da leitura e da explicação da palavra. E também que o Senhor abra os nossos corações, dilate o nosso entendimento, para que essas palavras sejam vivas e produzam frutos em nossos corações. Senhor, e tudo isso redunde para a glória, honra e louvores do teu santo nome. Assim nós te pedimos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, recapitulando rapidamente o que nós já vimos sobre essa carta de Pedro, nós vimos a última vez que nós falamos sobre ela,
fizemos uma introdução, fizemos uma viagem para conhecer um pouco sobre esse apóstolo, Pedro. Falamos sobre a vida dele, o ministério dele, a maneira com que Deus trabalhou na vida dele e como ele foi amadurecido pelas provações e pelas disciplinas também. E nos versículos 1 e 2, que nós já estudamos, nós pudemos ver então que Pedro estava falando, está escrevendo na verdade, para seus irmãos que estavam sofrendo uma perseguição terrível do Império Romano Gentílico, é um império gentil, romano, poderosíssimo na época, era como se fosse, digamos, nos anos 40, em torno de 1940, até antes, quando o Império Alemão começou a tomar força, a ganhar força, em 1930 e pouco, Hitler começou a se exaltar e começou a dominar praticamente toda a Europa, e queria conquistar o mundo. Mais ou menos assim era Roma, como uma Alemanha antiga, e assim o império forte e terrível, sangrento, sanguinário. Eles perseguiam então, estavam ali perseguindo o seu alvo principal, o apetite romano, e a presa principal desses devoradores eram os cristãos. Eles estavam então perseguindo os cristãos, e Pedro então escreve a essas províncias que faziam parte do Império Romano: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E ele então escreve para consolo destes irmãos que estavam sendo perseguidos pelos romanos. Essa perseguição foi tremenda, e ela acabou, na verdade, e Pedro sabia disso, acabou abalando profundamente a fé deles em Cristo, desses irmãos dessas 5 províncias, as igrejas que estavam nessas 5 províncias, e a esperança da salvação foi totalmente abalada e ela se perdeu nos corações dessas pessoas, desses primeiros cristãos, deixando-os não somente sem terra e sem teto, porque eles foram expulsos das suas cidades, das suas casas, e abandonaram os seus lugares de domicílio, partiram fugitivos, como Pedro diz no versículo 1, eram forasteiros da dispersão, fugitivos, perseguidos. Então eles estavam sem terra, sem teto, e não somente sem isso, mas eles estavam sem pastor e sem esperança. Eles estavam nas trevas de um caminho que eles não conheciam mais. Então Pedro, como um pastor comissionado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, vejam a providência de Deus, a maneira com que Deus soberanamente trabalhou lá atrás na vida de Pedro, colocando ele no meio agora de um povo sem pastor, perdido, alheio, desconfiado até da sua própria sombra, com dores no seu coração. Mas Pedro, nas últimas palavras do Senhor para ele, diretamente para ele ouviu diretamente da boca do Deus encarnado: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor. 3 vezes a mesma pergunta, 3 vezes a mesma resposta. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Aqui Pedro está com muitas ovelhas perdidas, mas ele é corajoso agora, ele está intrépido, ele ganhou forças, animou-se. Fazendo uma consideração inicial aqui pelo ministério de Pedro, como pastor, o pastorado de Pedro, ele aprendeu a consolar seus irmãos com o mesmo consolo que ele foi consolado pelo Senhor Jesus Cristo, quando recebeu a confirmação de seu chamado para apacentar as ovelhas do Senhor. E você encontra essa passagem, a passagem mais, eu acredito que a mais importante da carreira ministerial e apostólica, e principalmente de pastor de Pedro, capítulo 21 de João. Nós não vamos ler porque nós já estudamos a outra vez.
E então ali ele recebe sim esse comissionamento diretamente do Senhor: apacenta as minhas ovelhas. Pedro então foi consolado naquele momento. Como é que ele estava? Ele estava perdido. Ele olhava para Judas, Judas teve coragem de se enforcar. Poderia passar isso na cabeça de Pedro, porque Judas traiu. E Pedro, o que ele fez? Praticamente a mesma coisa. Ele negou. 3 vezes ele negou Jesus. Então ele já se considerava o pior dos servos, e nem servo era mais. Ele foi pescar porque ele falou: agora eu não sou mais pescador de homens, como o meu Senhor tinha me chamado. Eu sou indigno, eu não tenho mais dignidade de seguir o Senhor. Eu abandono o meu cargo, eu penduro a minha chuteira e vou pescar. E ele foi para o barco. E naquela noite ele teve um último encontro com o Senhor, cara a cara. E foi dali que ele recobrou ânimo. Ele levantou, ele falou: não, o Senhor me chamou para apacentar ovelhas. Eu vou fazer o que eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou. Definitivamente. Eu não vou dizer para vocês que ele deixou de pescar, porque é muito gostoso pescar. É muito bom pescar de vez em quando. Aliás, nos momentos de folga, todo pastor deveria pescar, né? Porque acho que refrigera um pouco a nossa cabeça. Tem outras coisas que refrigeram também, né? Mas no caso de Pedro, pescaria é muito bom. E ele então volta para o seu ofício de pastor de ovelhas, né? E aí você vê a história dele no livro de Atos. Bom, suas palavras então visam também produzir nesses irmãos, uma viva esperança. Nessa carta ele vai começar a falar agora, e ele usa esse termo. Vocês viram no versículo 3, ele usa esse termo de viva esperança. Ele quer produzir neles ele quer renovar essa viva esperança, mediante, sabe o quê? Algo que você nem imaginaria: a ressurreição de Jesus Cristo, diz no versículo 3. Essa viva esperança, ela não nasce de ter dinheiro, ela não nasce de ter uma vida sem lutas aqui na terra. A viva esperança a que Pedro se refere não está vinculada a não ter problemas, a ter uma vida como se fosse um mar de rosas. Não, a viva esperança nasce da morte e da ressurreição do seu Senhor, que significa que a nossa esperança, se estiver depositada nas coisas daqui e agora, ela é morta, ela não presta para nada, ela vai acabar. Mas chama-se viva esperança, porque nossa esperança é por algo que vai vir depois da nossa morte, depois da nossa partida, e na ressurreição que nós teremos igual a Cristo. É isso que ele fala no versículo 3. Ali está depositada a verdadeira, a genuína, a eterna e viva esperança do crente, na glória. Não há mais nada neste mundo que possa nos dar esperança, a não ser a glória eterna. É isso que Pedro então resgata. Ele está dizendo também que, por eles serem eleitos, como ele disse no versículo 1, e também reforça no versículo 2, são eleitos sim. Então Pedro também reafirma, reencoraja-os e diz para eles não desistirem da sua fé, porque ela tem grande galardão, ela é poderosa para levá-los para a sua verdadeira pátria, porque agora eles não tinham mais pátria, eles não era, quem morava em Ponto não tinha mais ponto de chegada, ele não tinha mais cidade, não tinha mais casa, e os que moravam igualmente na Capadócia, na Galácia, na Ásia, na Bitínia, não tinha mais pátria, ninguém tinha mais pátria, eles estavam dispersos. O que é dispersos? Eles não tinham mais morada, eles não tinham uma pátria fixa. Mas Pedro diz: não, vocês têm sim, porque vocês são herdeiros de Deus, eleitos, e vocês têm uma pátria sim. E então não desistam da fé de vocês, e não abandonem o Senhor, e não abandonem suas igrejas, porque vocês chegarão na pátria em breve, na pátria final, eterna, gloriosa. Não mais aqui vocês vão andar dispersos por terras estranhas. Essa não é a pátria de vocês, esse não é o lugar de descanso de vocês, é o que Pedro fala para eles. Muito bem, então nós vamos dividir essa primeira parte aqui, essa porção, em duas partes, esse trecho. Primeira parte,
do versículo 3 até o versículo 9, Pedro vai nos ensinar sobre um encorajamento à perseverança na fé para plena salvação. Esse é o trecho de 3 a 9. E nos 3 últimos versículos, de 10 a 12, nós vamos ver sobre a obra do Espírito Santo nos profetas e nos apóstolos. Então vamos lá, primeira parte, de 3 a 9, esse encorajamento à perseverança na fé para a plena salvação. Pedro então já iniciou essa carta nos 2 primeiros versículos, nós já falamos, deixando claro que estas bênçãos não era para mais ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo, a não ser para os eleitos. Ele já deixou claro, essa carta foi escrita para os eleitos, e essas bênçãos contidas ao longo de toda a carta são só para os eleitos. Então, meus amados, se alguém disser para você assim, mas quem diz que só os crentes são abençoados por Deus e são salvos? Quem diz? A palavra de Deus. A Bíblia inteira fala que existe um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, eleito por Deus para ser abençoado especialmente por Ele. Sim, existe um povo, sim, que é de Deus. Pedro já fala sobre isso. Ele concorda que o tempo, na verdade, mesmo sendo eleitos, agora nós vamos estudar nessa noite, que mesmo sendo eleitos, no tempo presente, o tempo de agora, que ele diz no versículo 6, no presente, mas ele diz que é um tempo breve, é momentâneo, esse tempo de agora, é passageiro, é breve, nós seremos contristados por várias provações. E essas provações concordam com o que Paulo disse aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo fala que essas provações são leves e momentâneas. São leves e momentâneas. Obviamente, nós podemos dizer que leves não são porque elas não são doloridas em extremo, mas porque elas são passageiras, porque elas não são eternas e porque elas um dia vão acabar. Só que Pedro diz aqui no versículo 6 também, que essas provações são necessárias. São necessárias, irmãos. Por incrível que pareça, a nossa fé só vai ser enrobustecida, só vai ser fortalecida, purificada, exercitada pelas tristezas. Ele diz que, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Se necessário, quer dizer que pode ser que seja necessário que nós tenhamos que passar por provações. Mas ele diz que isso é benéfico para a nossa fé. Para a nossa fé. Só que ele diz também que no último tempo, no versículo anterior, versículo 5, ele diz, existe um último tempo que há de revelar-se. E quando ele fala último tempo, ele está querendo não só dizer que ali é um tempo como se fosse já um tempo de passagem, desse tempo presente para o futuro eterno, mas que esse tempo futuro, ele é sim, eterno, e onde nós desfrutaremos de uma herança incorruptível. Ele diz no versículo 5, que essa nossa herança, no versículo 4, ele diz que por toda a eternidade nós vamos desfrutar de uma herança que não murcha, ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é imarcessível, que significa não murcha jamais. Eu gosto dessa tradução da palavra imarcessível, não murcha, porque ela me faz lembrar da minha infância. Na minha infância eu tinha alguns sonhos malucos. Eu tinha na minha infância, por exemplo, o desejo de ter uma moto. Naquela época lançaram a cinquentinha, né? Os mais antigos lembram da cinquentinha, né? E eu queria muito, tinha alguns amigos que tinham a cinquentinha. Só que meus pais não tinham condições de me dar uma cinquentinha. E aquilo era um desejo grande no meu coração. Eu estou falando de um deles, né? Sobre a cinquentinha. E eu queria uma motinha daquela.
E de vez em quando eu sonhava que eu ganhei uma moto daquela. E eu sonhava que estava andando naquela moto. E já estava curtindo a moto. Só que ao longo daquele sonho, aquela moto ia murchando. E ela era como se fosse de borracha. Ela ia se consumindo embaixo de mim, ela ia sumindo. E ela murchava. E eu ficava muito triste. Só que esse sonho às vezes se repetia algumas vezes. E eu já, no sonho, eu me lembrava de outras passagens, de outros sonhos. E falava assim, segurava ela com tanta força comigo, aquela motinha, que eu falava, agora ela não vai murchar não. Como se eu estivesse conversando com Deus, o senhor não vai deixar essa moto murchar dessa vez. Mas ela murchava. Todas as vezes ela murchou. Então são coisas semelhantes que Pedro está dizendo, a tua herança não vai murchar desse jeito. Você vai pegar ela e vai ficar com a cinquentinha para sempre. Você vai ter uma herança incorruptível, imarcessível. Ela não vai murchar nunca. Seu sonho será realidade. Mais do que você sonha hoje, o que te espera na glória é incomparável. É muito maior do que isso. Então Pedro quer animar os seus irmãos com essas verdades. Ele disse então que nesse último tempo, essas coisas maravilhosas que aguardam os eleitos não murcharão, serão eternas, e esse tempo nunca se acabará nos céus. Então ele quer reanimar os seus irmãos. Mas para reanimar os seus irmãos, então Pedro passa a demonstrar a eles que eles estão também nas mãos do Pai. Ele diz então que no versículo 5, eles são guardados pelo poder de Deus. Pedro passa então a demonstrar que eles estão nas mãos de Deus Pai, que está operando neles, em primeiro lugar, no versículo 3, ele diz a regeneração. É algo que ninguém pôde fazer por si mesmo. Regeneração é uma obra exclusiva de Deus. Ninguém se auto-regenerou, se auto-transformou. Por isso que Pedro diz no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem operou a regeneração em vocês. Ninguém pode dizer assim, Senhor, eu sou um cara bendito, porque eu me auto-regenerei, eu me salvei. Não, ninguém pode dizer isso. Ninguém jamais, absolutamente, pode dizer isso. Nem de obra nenhuma, porque não foi por obras que nós fomos salvos, mas foi pela graça. Então, Pedro diz que eles estão nas mãos de Deus, que fez a regeneração e que vai continuar cuidando deles, e ele diz no versículo 5, que vocês continuam sendo guardados no poder de Deus, mediante a fé. Deus não vai abandonar vocês. Irmãos, eu sei que vocês estão passando por horas difíceis, mas Pedro diz assim, Deus não vai abandonar vocês. Deus vai continuar com vocês. O mesmo Deus que pagou um preço altíssimo para regenerar vocês, pelo sangue do seu próprio Filho na cruz, que pagou esse alto preço, jamais vai abandonar vocês. Ele consola assim os corações dos irmãos. Então vamos ver um pouquinho mais sobre regeneração. O que é a palavra regeneração? Ela é uma ação exclusivamente de Deus, ou exclusiva de Deus, na qual ninguém participou. Foi unilateral. Deus foi movido por nada mais do que sua própria vontade e misericórdia para nos regenerar. Diz aqui no versículo 3, Ele só nos regenerou porque Ele quis. Ele não viu nada em mim, em você, que merecesse ser regenerado. Ele não viu nada em nós que moveu o seu coração a nosso favor. Mas Pedro diz que segundo a sua muita misericórdia, veja o versículo 3, Ele nos regenerou. Foi por causa da sua misericórdia, irmãos. Só por causa disso. Então, se havia qualquer motivo de vanglória em qualquer um de nós, ou de orgulho por ser salvo, achar que é melhor do que outros que não foram salvos, isso elimina qualquer possibilidade de que esse orgulho permaneça no nosso coração. Porque nós só fomos salvos porque Ele é misericordioso. Senão, não seríamos salvos. A palavra de Deus diz que Ele usa de misericórdia com quem Ele quer, e Ele endurece a quem Ele quer. Então Deus operou a nosso favor. Se você é regenerado, foi por causa da misericórdia de Deus.
Se alguém é endurecido, é por causa da operação de Deus que endurece também. É Deus que está no comando disso tudo. Ninguém salva ninguém. Ninguém se auto-regenera e ninguém pode regenerar outra pessoa também. Ninguém tem poder para isso. Só Deus. Então ele começa a falar sobre isso, para que os irmãos tivessem consolo aos seus corações. Regeneração é nascer de novo, como diz João, quando João escreve o capítulo 1 do seu evangelho, versículos 12 e 13, ele não diz a palavra regeneração ali, mas ele diz que nós nascemos não segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade do homem, mas segundo Deus. Ele diz que nós nascemos segundo Deus. Não foi pela vontade de homem nenhum, não foi pela vontade do teu pai, da tua mãe que você nasceu, embora eles tenham participado. Eles não sabiam que era você que estava sendo gerado no momento da concepção. Foi Deus quem gerou ali. E mais do que isso, o segundo nascimento, que na verdade é a regeneração, aí sim ninguém poderia pôr a mão, absolutamente. Deus nos salvou soberanamente pela sua misericórdia. E João também diz isso, quando ele conversa com Nicodemos, no capítulo 3, de 3 a 8 de João, no Evangelho de João. Ele também fala com Nicodemos, e ele diz, se você não nascer de novo, você não pode, primeiramente ele diz, nem ver, e depois ele diz, você não pode entrar no reino de Deus. Então, se não nascer de novo, se não for regenerado, você não participa do reino de Deus. E só Deus faz isso. E regeneração significa uma mudança radical de vida. Paulo chega a afirmar que aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz isso. O que Paulo quer dizer isso? Ele quer dizer que a regeneração opera tão poderosamente em nós, que tudo aquilo que é pecado, nós abandonamos, para sermos nova criatura. Então, qual é a pista se você é de fato crente ou não? Qual é a pista se você é eleito ou não? Se você abomina o pecado. Agora, se você continua participando das obras das trevas, prova-me a tua fé e a tua eleição sem obras. Prove-me. Queridos, sem mudança de vida, sem novidade de vida, não há regeneração, não há evidência de salvação. Mas se você está sofrendo para abandonar pecados, vícios, coisas terríveis que você ainda às vezes continua lutando com isso, mas se você luta sim para ter vitória sobre isso e busca Deus e os meios de Deus para se libertar disso, irmão, tua carteira de eleito está carimbada. Você é um eleito, porque você quer se livrar das obras das trevas, e você é filho da luz, sim. Essa nova vida, em semelhança a Cristo ressurreto, por estarmos nele, gera no crente essa viva esperança. Eu acredito, irmãos, nessa progressão. Paulo usa termos assim, até que Pedro também usa semelhante termos que, como calvinistas que nós somos, que nós não perdemos salvação nenhuma, mas são palavras que nos deixam às vezes um pouco confusos, porque ele diz que nós vamos obter o fim da nossa salvação, o fim da fé, que é a nossa salvação. Ora, nós somos salvos ou não? Então isso às vezes pode confundir um pouco a nossa cabeça, mas creia numa coisa: se você é salvo, você vai provar uma esperança viva no seu coração. E isso é progressivo. Talvez hoje você não tenha ainda uma esperança muito viva, forte, poderosa dentro do teu coração, que traga, te reanima no meio da luta que você está passando hoje. Talvez você ainda se sinta fraco. Mas eu sei que lá no fundo do teu coração, porque você crê no Evangelho de Jesus Cristo, e que você já ouviu a palavra de Deus o suficiente para você ter uma fé que seja do tamanho de um grão de mostarda, não importa, mas essa fé está aí dentro de você, e você tem alguma esperança, e ela está viva. Talvez ela ainda não está grande,
mas ela está viva. Eu sei que você ainda no meio da luta que você está passando, em meio a odres de lágrimas que escorrem na sua casa dia e noite, quando você chora, eu sei que lá no fundo existe uma esperança. Essa esperança vem de Deus, porque você é um eleito. Há uma esperança viva, está aí dentro. E creia, quando você for crescendo na fé, como eu também quero crescer, nós vamos desenvolver a nossa carreira. Paulo diz que isso também é vida cristã. Existe um desenvolvimento da salvação. Então, nós vamos chegar a uma fé mais madura, mais forte, mais inabalável, robusta. E nós vamos ter, não que nós vamos ter menos dor, mas nós vamos ter mais esperança. Nós vamos ter mais condições, capacidade de enfrentar uma dor maior ainda que pode vir lá na frente. Deus vai nos dar graça para isso. Agora começa aqui, hoje, exercício da fé. E nós vamos estudar como isso é possível fazer a gente crescer na fé. Porque é a fé que vai operar isso tudo em nós. Então, essa fé está em nós, ela é viva. Pode não estar grande, mas ela está viva. Essa esperança é uma viva esperança. Ela está em nós. Ela está lá. Não uma esperança morta nas coisas daqui, mas uma viva esperança pelas coisas gloriosas e futuras no reino do nosso Pai. E eu sei que isso também ronda o seu pensamento, muitas vezes. Eu sei que isso também ainda não é claro para você, mas ele está lá. Lembranças de uma pátria que nós ainda não conhecemos. Expectativa de chegar numa casa onde nós vamos encontrar pessoas que nós nunca vimos na vida, seres que nós nunca vamos ver também nessa terra, como anjos. E mais do que isso, nós vamos ver cara a cara, face a face, um ser supremo, que também você não vai ver aqui, agora. Pedro diz, vocês não viram, mas vocês amam. E vocês não estão vendo agora, mas vocês creem nele. Nós vamos vê-lo, face a face. Isso está aqui na nossa mente. É uma esperança ainda pequena, mas está viva, e isso ronda em nossos corações. Essa lembrança gloriosa, essa expectativa gloriosa, futura, do reino do nosso Pai. Esse reino, Pedro diz que nós somos herdeiros, ele é nosso. Se você pensa que você tem uma casa escriturada e ela é tua, não é. Um dia você vai deixar essa casa para trás. Mas você tem uma casa escriturada no teu nome, porque o Senhor prometeu que Ele ia preparar-nos morada, e Ele foi. E Ele já nos preparou morada. Essa é a casa que nós temos a maior expectativa. E nós vamos exercitando isso ao longo dos dias, irmãos. Talvez isso ainda seja longe do teu pensamento, mas um dia isso vai encaixar na tua mente. Vai encaixando ao longo dos dias, por conta das provações, por conta dos desencantos com este mundo, por conta das traições que nós vamos sofrer ainda pela frente, por conta dos impactos que nós vamos ter quando nós depositamos, às vezes, nossa expectativa em coisas que não são seguras nesse mundo. Gente que nos decepciona, empregos que nos decepcionam, expectativas que casamentos que nos decepcionam. Irmãos, são inúmeras expectativas. Nós vamos continuar vivendo com essas coisas incompletas, insuficientes e que não nos satisfazem plenamente até a volta do Senhor. Mas essa esperança viva vai nos conduzindo nisso. Você não precisa abandonar um casamento que é imperfeito, cheio de dores, porque você tem uma esperança. Ela é viva. Por causa dessa esperança viva, você não abandona o teu cônjuge. Por causa dessa esperança viva, você não abandona um ente que só te fez mal. Por causa dessa esperança que é gloriosa e é viva, você não abandona uma igreja que é tão imperfeita e cheia de pecadores. Então isso está borbulhando aqui dentro de nós. Versículo 4, Pedro
explica melhor ainda esse motivo dessa viva esperança. Ele quer dizer que essa viva esperança tem base. Não são palavras jogadas ao vento, algo místico, mas ele diz que tem uma base. Por quê? É uma viva esperança. Ele diz no versículo 4, para uma herança incorruptível. De novo, estamos voltando ao versículo 4. Ele diz, existe uma base sólida, porque vocês são herdeiros de Deus. Vocês são filhos agora. E como filhos, vocês têm herança, têm parte com Deus no seu reino glorioso. Se vocês pensam que ouro, mesmo depurado pelo fogo, é precioso e compra muitas coisas aqui agora, vocês imaginem ser dono do universo junto com Deus. O teu ouro não vai valer nada quando você começar a olhar para as glórias dos céus. E na verdade nós não conseguimos equacionar isso ainda. É muito grande para a nossa mente, mas é uma realidade. Pedro diz que é uma verdade, porque vocês são herdeiros. Ele está querendo dizer, essa escritura já está no nome de vocês. Quem assinou essa escritura foi Deus, o supremo juiz, que passou essa herança para os eleitos, e ninguém rouba deles, ninguém tira deles. Por isso ela é imarcessível, ela não murcha, não. Ela é incorruptível, ela não acaba. Semelhante ao que Jesus falou lá no capítulo 6, versículos 19 a 21 de Mateus, quando ele fala sobre que não se deve acumular tesouros na terra, mas sim acumular tesouros nos céus. Por quê? Porque lá a traça e a ferrugem não corroem, e ladrões não podem escavar e roubar aquela riqueza. Invista no reino dos céus, é isso que Jesus diz, e Pedro está falando semelhante a Jesus, semelhante ao seu mestre. Ele fala então, vocês têm uma herança lá. No versículo 5 ele diz então, que sois guardados por Deus. Deus Pai não só regenerou, não só salvou e abandonou, como dizem algumas divisões teológicas por aí, que diz que Deus sim criou o mundo, e Ele até salvou algumas pessoas, mas depois Ele deixou, e abandonou as pessoas, esse mundo, a situações sem controle nenhum. Não. Deus está e continua no comando, e vai estar até o último dia de existência desse mundo, no controle de todas as coisas, absolutamente no controle de todas as coisas. Para você ter uma ideia, Ele é tão poderoso para controlar galáxias, que tem gente descobrindo galáxias aí há milhares e milhares de anos-luz de distância da nossa galáxia, e tem mais galáxias mais para frente ainda, que os telescópios ainda não chegaram, e Deus está controlando tudo isso. A grandeza de Deus é imensa para controlar tudo isso, é Ele que fez todas essas coisas imensas, gigantescas. Diz que o menor planeta dessa última galáxia que foi encontrada agora, ela não me lembro agora se é 3 ou 6 vezes maior que a Terra. O menor planeta dessa nova galáxia, que também tem a mesma quantidade de planetas que tem a nossa galáxia, a Via Láctea. Irmãos, é interessante essas coisas a gente saber. E Deus está no controle dessas coisas gigantescas, mas também está no controle de uma única bactéria que entra na sua corrente sanguínea e te dá dor de garganta, para que você passe por um momento de dor de garganta, por exemplo. Ele controla as mínimas coisas como Ele controla as coisas grandiosas. Não há um vírus, um átomo melhor, que esteja fora do domínio e do controle de Deus. Isso é grande. Pedro diz que Deus está nos guardando. Com tudo isso que está acontecendo no mundo, Deus está guardando sua igreja. Quem Ele está guardando? Os eleitos. Ele está preservando os eleitos. Ele então não só criou e regenerou, mas Ele continua protegendo pelo dom da fé. Ele diz que é pela fé. Obviamente Ele cuida do nosso corpo, mas Ele está muito mais interessado no nosso espírito, porque é pela fé que nós não vamos apostatar do Senhor, abandonar o Senhor, abandonar a Jesus Cristo. Então Ele nos deu a fé, e Ele continua guardando essa fé até o último dia. Se nós perseveramos, é por causa do poder de Deus operando pela fé que Ele nos concedeu
em suas promessas. Ou seja, a perseverança dos santos, na verdade, não é dos santos. A perseverança é do Espírito Santo de Deus, que opera em nós. É Deus que opera em nós a perseverança. E ele diz aqui, no versículo 5, que ele nos guarda para uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. Espera aí, mas eu já não sou salvo? E ainda tem mais salvação por vir? O que é isso, Pedro? Como se explica isso? A teologia diz que nós já fomos salvos da culpa do pecado, porque nós já fomos justificados pela fé. Então nós fomos salvos da culpa do pecado. Agora, no presente momento, nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. Embora Paulo diga em Romanos, começa no capítulo 6, e, se eu não me engano, avança no capítulo 7, ele diz que o pecado já não tem domínio sobre vós. Sim, é verdade, para nós que estamos sob a graça e não mais sob a lei. Mas nós entendemos que esse domínio, embora o pecado não tenha mais domínio sobre nós, ainda, por vezes, nós caímos em pecado. Então o que acontece? Nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Por causa do quê? Da nossa natureza pecaminosa, que ainda é atraída pelo pecado. Então ainda nós estamos num processo. Vejam bem, primeiro, já fomos salvos da culpa do pecado, justificados, de uma vez por todas. Nós já fomos justificados e não fizemos nada para isso. Por conta da própria regeneração, nós fomos justificados em Cristo, pela fé. Mas nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. E no fim dos tempos, nós seremos salvos da presença do pecado, e nós não mais teremos o problema do pecado na nossa vida. Por quê? Porque nós vamos receber um novo corpo, chamado um corpo incorruptível. Se esse corpo aqui ainda é atraído pelo pecado, o novo corpo que nós vamos receber do Senhor não quer mais saber dessas coisas de pecado. Ele quer saber das coisas celestiais, porque ele é um corpo celestial, semelhante ao de Jesus Cristo. Chama-se um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor. E aí então, nós seremos definitivamente salvos da presença do pecado. O pecado não mais vai nos tentar, e não vai mais nos derrubar até por vezes, como acontece ainda hoje. Então essa é a explicação, é a fé que nos protege, para que mesmo que a gente venha cair em pecado, a gente se arrepende, a fé produz arrependimento, e nós voltamos para Deus, e nós continuamos na fé, e nós continuamos até o fim, crendo no Senhor. É isso que ele quer dizer, que essa salvação vai chegar até o último dia, ou seja, nós vamos ser guardados por Deus até o fim, pela fé, nós vamos continuar até o fim, e vamos ser salvos plenamente. Ele passa aqui no versículo 6 a 9, agora Pedro diz que é necessário que a nossa fé seja apurada pelo fogo da tristeza e das provações, que irá produzir uma fé madura, que gera cada vez mais louvor, gratidão, amor e uma alegria indizível e cheia de glória, diz no versículo 7. Então, vejam bem, essa fé precisa passar por esse tipo de treinamento. Ela fala, ou Pedro fala, algo semelhante no capítulo 4, versículos 12 e 13. Ele diz que: amados, não estreeis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E ele diz: para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então Pedro está querendo dizer que essa fé, ela vai ser trabalhada. Como é que ela ganha força? Através do sofrimento. Irmãos, a vitamina da nossa fé são as provações. As provações são a vitamina, é o que fortalece a nossa fé. É ao contrário do ímpio. A tristeza do crente é agora e é breve, mas a alegria do crente é gloriosa e é eterna.
A alegria do ímpio é agora e é breve, porque vai passar. Mas as tribulações do ímpio serão eternas no fogo do inferno. Essa é a grande diferença. Versículos 10 a 12, Pedro então agora fechando essa segunda parte, Pedro afirma que os profetas foram movidos pelo Espírito de Cristo e que os apóstolos, baseados nas profecias dos profetas, também movidos pelo Espírito Santo, manifestaram Cristo através do Evangelho. Então tudo que escreveram aponta para Cristo e explica às novas gerações tudo o que precisamos para ter fé nele, apesar de não o vermos. Nesses versículos, Pedro vai afirmar aquilo que ele diz no versículo 8: vocês ainda não estão vendo, mas vocês amam. Vocês ainda não estão vendo agora Jesus. E aqui ele coloca essa palavra agora para dizer que um dia vocês vão ver. Agora não, ainda não, mas um dia vocês o verão. E mesmo assim, vocês creem nele, e vocês exultam com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. E ele fala de novo, por terceira vez, a salvação da vossa alma. Então, ele está querendo, eu estou fechando aqui na verdade, até o versículo 9, mostrando que as provações têm que ser recebidas por nós, na verdade, como um halteres para a nossa fé. O que é halteres? É aquilo que produz força. Todo mundo que já foi em uma academia sabe o que é um halteres, ou aqueles aparelhos que exercitam. O que eles fazem com os músculos e nervos quando a gente faz um exercício dentro de uma academia? Eles praticamente ferem os nossos membros, eles ferem os nossos músculos, eles exercitam tanto que eles chegam a doer. Vocês já perceberam isso, não é? Quando vocês fazem exercício muito intenso, a nossa musculatura chega a doer, elas estão ofendidas, elas são provocadas, mas aquilo que acontece, elas redundam em mais força, mais vigor, elas ganham poder. Então, da mesma forma, as provações são para crescimento da nossa fé, amadurecimento e fortalecimento da nossa fé. Então, irmãos, não use as provações, por outro lado, como alguns crentes infelizmente olham para as provações, como muitas vezes eu olhava e eu peço: Senhor, não quero mais ver desse jeito, como se fosse um rolo compressor, porque o rolo compressor nos esmaga. E se a provação for olhada como se fosse um rolo compressor, eu não tenho mais esperança, Senhor, eu vou abandonar a igreja, Senhor, eu não vou ler mais a Bíblia, Senhor, eu vou deixar a oração, Senhor, eu não sou crente, Senhor, eu não sou regenerado, Senhor, eu não creio mais em Ti. Chega nesse ponto. Então, se a gente deixar ela nos atropelar, nós vamos ser esmagados pelas provações, como se fosse um rolo compressor que esmaga uma rua, por exemplo. Não deixe que isso aconteça. Use as provações para exercitar a sua fé. E agora Pedro vai dizer que isso tudo acontece por causa da palavra do Evangelho. E essa palavra do Evangelho não começou no Novo Testamento. Ele diz no versículos 10 a 12, que foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram lá no passado. E eles acabaram profetizando acerca da graça que era destinada não para eles, mas para nós. E ele diz no versículo 10 e 11, que eles estavam investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Eu acredito que essa é uma das passagens mais fortes que comprovam a presença do Espírito Santo lá no Velho Testamento. É quando alguém do Novo Testamento dá o testemunho daquilo que aconteceu no Velho Testamento. Pedro faz isso. Pedro está dizendo: o Espírito Santo estava lá. E ele não fala Espírito Santo. Qual é o termo que ele usa aqui? O Espírito de Cristo. Quem estava lá operando no Velho Testamento? Cristo. É aqui a Trindade, obviamente, mas é o Espírito de Cristo. Então tudo no Velho Testamento aponta para Cristo.
Então ninguém pode jogar o Velho Testamento fora. Infelizmente tem igrejas que adotaram só o Novo Testamento para estudar. Errado. A Bíblia é um todo. Desde o primeiro capítulo de Gênesis, desde o início, a gente vê a presença de Cristo, porque Ele é o Verbo que fez todas as coisas. João capítulo 1 do Evangelho diz isso. Diz que o Verbo estava com Deus no início de tudo. E o Verbo era Deus. E tudo o que foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito seria feito. É o que João diz no capítulo 1 do seu Evangelho. Então, quem era o Verbo que estava na boca de Deus? Cristo. Cristo era o Verbo que fez todas as coisas. E que ainda sustenta pela palavra do seu poder, diz o capítulo 1 de Hebreus. Então, os profetas profetizaram guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. As profecias e o Evangelho foram escritos pelo Espírito Santo, na verdade. Então, o Espírito agindo no Antigo Testamento, nós encontramos aqui do versículo 10 a 11, são através da vida dos profetas. O que eles disseram? Muitas passagens, são muitas. Eu só vou mencionar rapidamente, porque nosso tempo já está se esgotando. Mas eu quero dizer para vocês que Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, menciona Isaías 7,14. Esse texto de Mateus capítulo 1, diz que ele diz assim, versículo 22, ora, tudo isso que aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E ele diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Onde está essa passagem? Isaías capítulo 7, versículo 14. Então Mateus está se referindo a Velho Testamento, inspiração do Espírito Santo. Mateus capítulo 2, versículos 3 a 6, diz assim, tendo ouvido isso, alarmou-se Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E aí então veio a resposta, diz o versículo 5, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, Israel. Qual é essa passagem que foi citada aqui? Miqueias 5:2. Tudo apontando para Cristo. Eles profetizaram a vinda e o nascimento do menino Jesus, se você quiser assim chamar. Não tem problema, porque um dia ele foi menino. Ele foi bebê, quer falar bebê Jesus? Ele também foi bebê. Ele nasceu de um ventre, normal, como qualquer criança nasce. E mais ainda, capítulo 4 de Mateus, versículos 12 a 16, eu não vou ler, mas essa passagem fala sobre Isaías, de 9, 1 e 2, está relatando que foi dito pelo profeta Isaías que Naftali, Zebulon e a Galileia não é de modo nenhum a menor das cidades, apesar de ser pequena. Mas ele diz que dali o povo que estava em trevas verá grande luz. Ele está se referindo a Cristo. Quem que escreveu isso? Isaías, capítulo 9, 1 e 2. E mais ainda, nós temos aquela passagem maravilhosa que fala sobre o nascimento de Jesus. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, eu vou ler para vocês, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que coisa linda! Isaías escreveu sobre Jesus. E mais ainda, Isaías escreveu sobre o sofrimento de Jesus, que você viu no capítulo 52, estude em casa. Isaías 52, começa no versículo 13 do capítulo 52, e vai até o capítulo 53 todo, que fala sobre o sofrimento de Jesus. Ele escreveu detalhes sobre o sofrimento de Jesus. E mais lindo ainda, antes de Isaías, Davi profetizou no Salmo 22, e ele começa dizendo as mesmas palavras que Jesus disse na cruz. Ele começa a dizer no Salmo 122, Deus meu, por que me desamparaste? E Davi chega a escrever ao longo dos Salmos detalhes, como
ele diz que sobre as minhas vestes tiraram sortes, jogaram sortes. O que aconteceu na vida de Jesus, na crucificação? Os soldados tiraram sortes sobre a túnica de Jesus. Diz que no capítulo 22 de Salmos, Davi diz que eu fui transpassado, minhas mãos e pés foram transpassadas. Salmo 22. Irmãos, que detalhes! Quem estava escrevendo? Davi? Não, o Espírito de Cristo estava mostrando Cristo para Davi. Ele viu por sombra, todos os profetas viram a sombra. Mas no versículo 12, agora voltando para o texto de Pedro, ele diz no versículo 12: a eles foi revelado, só revelado, que não para eles, ou não para si mesmos, não para os profetas, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Quem são aqueles? Quem são esses, agora, que estão pregando o Evangelho? Os apóstolos. O mesmo Espírito que inspirou os profetas, também inspirou os apóstolos. E muitas coisas apostólicas foram escritas baseadas nas profecias do Velho Testamento. Eles estavam juntos, era uma unidade perfeita. Não dá para separar as profecias de todo o Velho Testamento do Novo. Tudo aponta para uma única pessoa, Cristo. Tudo. Agora, o que é mais bonito no fim disso tudo? Por que Pedro coloca assim que até anjos anelam perscrutar? Até anjos gostariam de ouvir. Sabe por quê? Porque se esse Evangelho produz uma fé que gera uma viva esperança naqueles a quem os anjos são espíritos ministradores, servos, que estão a favor dos eleitos, trabalhando pelos eleitos. Em primeiro lugar, esses anjos estão torcendo por ouvir essas coisas maravilhosas que impedem dos eleitos apostatarem da sua fé. Eles estão ouvindo essas coisas maravilhosas. Eles perscrutam, eles querem entender melhor, porque esse Evangelho salva. Esse Evangelho muda vidas, transforma pecadores terríveis. Vocês acreditam que esse Evangelho transforma prostitutas em verdadeiros crentes? Ele transforma. E pior, ele transforma políticos em pessoas justas. Esse Evangelho faz isso. Irmãos, esse Evangelho é poderoso. Ele faz isso. Mais do que transformar prostitutas, ele transforma políticos corruptos. Ele pode fazer isso. E anjos querem ouvir, porque é maravilhoso demais isso. É grande demais essas coisas que foram escritas pelos profetas e pelos apóstolos. E anjos têm esse desejo de ouvir. Em segundo lugar, eles têm o desejo de ouvir. Mas a palavra prescrutar aqui não é só ouvir, é compreender. Sabe por quê? Porque eles só compreendem teoricamente. Por quê? Porque eles não têm essa carne corruptível aqui, ó. Eles não sabem o que é pecar. Eles não sabem o que é se arrepender de pecados. Eles nunca vão provar o que o Evangelho faz em nós, que chama-se arrependimento. Por quê? Porque eles são perfeitos seres celestiais, incorruptíveis. Eles não sabem o que é tomar a sua cruz a cada dia e seguir Jesus. Irmãos, isso é glorioso para eles. Não seria então para nós? Quanto mais para nós. Porque nós somos o alvo do Evangelho, não os anjos. O Evangelho não presta para anjos, mas ele é maravilhoso para os anjos. Só que ele não tem serventia nenhuma para eles, porque eles já são perfeitos. Mas eles torcem por nós. E um dia, diz Augusto Nicodemos, que nós vamos estar lá na glória para contar para os anjos: olha, eu vou contar para você como é que é ser um pecador e se arrepender. E como é que é ser transformado pela graça de Jesus Cristo, porque você não vai experimentar isso não, anjinho.
Você não vai provar isso, você nunca provou e nem provará. Eu provei. Louvado seja o meu Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim, não por você, anjinho. Isso é maravilhoso para os anjos. Por isso que eles querem escutar. Eles querem compreender. Mas eles nunca vão experimentar. Que privilégio nosso, irmãos. Não só pelos profetas terem escrito para nós, mas saber que os anjos não vão provar o que nós estamos provando agora. Novidade de vida. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ser um eleito de Deus, herdeiro de Deus. Vamos encerrar. Em primeiro lugar, sobre aplicações e conclusões, eu diria que a fé genuína precisa ser preservada e fortalecida, amadurecida, por todos os meios que Deus nos deu. Especialmente eu quero relembrar a você, que se há um meio poderoso de que a sua fé, que é genuína, eu creio, pode ser fortalecida, é através das igrejas, porque a palavra de Deus diz: ouça o que o Espírito, aquele mesmo Espírito que inspirou os profetas e os apóstolos, é o Espírito que agora fala às igrejas. Então a nossa fé será fortalecida mais quando nós congregamos, quando nós estamos reunindo como igreja. É na igreja que a sabedoria de Deus se manifesta plenamente. Em casa sozinho não dá, isso fica vago. Existe a complementação em casa, mas é aqui onde o Espírito fala à igreja, ou às igrejas. Em segundo lugar, a fé genuína guarda o crente das chamas do fogo das provações. Quando guarda, não quer dizer que evita, ela quer dizer que ela capacita você a passar pelo fogo das provações. A fé genuína te dá graça para você passar pela dor, pelo sofrimento. Quanto mais ela é provada pelo fogo, mais forte ela fica. A fé precisa passar por este fogo das provações. Então, use o sofrimento como halteres e não como um rolo compressor. De novo, estou falando aquilo que eu já falei. Terceiro lugar, a fé genuína concede olhos ao crente para ver Jesus, gera louvor, gratidão e amor por Ele, e gera uma alegria indizível e cheia de glória, pela esperança viva de estar com Cristo por toda a eternidade. E eu sei que você, como eu, já tem experimentado algumas vezes momentos de tanta dor, que de repente você se levanta, você consegue olhar para os céus, e você consegue dizer assim: Senhor, eu te louvo, porque eu ainda estou vivo. Senhor, eu te louvo, porque é o Senhor que me dá graça para passar por isso. Senhor, eu te louvo, porque se eu estou de pé, é porque o Senhor tem me sustentado até agora. Eu sei que você tem passado por isso, meu irmão, minha irmã. Sabe por que eu sei disso? Porque você está aqui nessa noite. E mesmo que você não tenha conseguido orar desse jeito, o Espírito orou por você. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito intercede por nós na nossa fraqueza. E mais do que isso, tem irmãos orando por você. Tem um grupo de irmãos que periodicamente se reúne para interceder por nós. Isso é maravilhoso. Em último lugar, nossa salvação final está garantida pela redenção, pela eleição, porque nós somos herdeiros de Deus, sim, e pela proteção de Deus, porque Deus diz que está nos guardando. Pedro diz que Ele nos guarda. Ele mesmo está operando poderosamente em nós, para que perseveremos até o fim. Ainda que nossa alma esteja gemendo de dor, achando que nós não conseguiremos. Irmãos, a minha alma, a tua alma, não tem a palavra final. Ela não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é Deus. Deus tem a palavra final.
se Ele vai te guardar até o fim, ainda que tua alma te engane e diz assim, agora acabou, viu? A tua alma às vezes fala isso para você, eu sei. Às vezes fala assim, olha, não adianta eu ser crente. Olha o que aconteceu com os crentes lá, do Ponto, Capadócia, Bitínia, Ásia. E tem mais uma cidade que eu não me lembro o nome. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E em Campo Grande, os sofrimentos são grandes. Eu sei que essa dor é muito grande. E a nossa alma fala assim, para que ser crente? Para que continuar indo para a igreja? Para que continuar se preservando em santidade? É a mesma coisa que os crentes daquela época estavam passando, e Pedro diz, calma meu irmão, isso é breve, isso é passageiro, essa dor vai passar, não abandone sua fé, porque você já é herdeiro, você já tem um reino escriturado no teu nome, não abandone essa fé. Então Deus nos guarda para isso. Creia nisso, meu irmão. Reanime-se, meu irmão. E eu digo para mim também, porque nós temos passado por lutas muito grandes, eu peço que você ore por mim também. Irmão, não tem um que está de pé aqui por força própria. Eu acho que quando sair por aquela porta, se tivesse um medidor de fé, ia dar menor do que um grão de mostarda. Mas existe fé em nós. Não existe poder, mas existe fé. E nós vamos continuar, meu irmão. Creia nisso. Se pastores como Pedro são levantados e continuam nos exortando, e vão continuar, eu não estou dizendo que seja eu, mas Deus vai levantar. Se um dia eu falhar, Deus levantará. Mas Ele, acima de tudo, é o nosso supremo pastor. Ele nunca vai te abandonar, meu irmão. Se nós vamos decepcionar você, eu sinto por isso. Não quero, mas vai acontecer, porque eu sou pecador. Não se apoie nesse pastor aqui não. Mas se apoie no Supremo Pastor, porque Ele diz que Ele nos protegerá até o fim. Deus te guardará. Ele é o Supremo Pastor que não falha. Vamos orar? Senhor, te damos graças pela fé que o Senhor nos deu. E agora também te pedimos graça para que essa fé nós não a percamos. E nos dê graça também de continuarmos exercitando a nossa fé. Senhor, cria em nós motivação para que possamos abraçar os meios de graça, como o estudo da Bíblia, momentos de oração e a comunhão dos santos, confissão de pecados, meios que o Senhor nos concede para que essa fé continue viva. Senhor, que nós assim então sejamos fortalecidos, e mesmo que tenhamos que passar por vários momentos e sejamos contristados por várias provações, Senhor, que isso gere ainda mais fortalecimento para a nossa fé, e não enfraquecimento, Senhor, por favor. Senhor, tem misericórdia de nós, e assim conceda-nos essa fé inabalável em Ti, para que nós nunca venhamos a apostatar. Por favor, fortaleça a cada um de nós, porque nós reconhecemos que sem Ti nada podemos. Assim nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.